Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom, que alegria nos reencontrarmos nesta manhã de quinta-feira, de 22 de junho. Hoje comemora-se o dia do orquidófilo e do agroviário. A orquídea é uma das árvores ou de uma das flores mais belas, produz cores lilás, roxo, amarelo, branco, várias cores. Nós queremos deixar aqui nossa palavra de estímulo para aqueles que trabalham com orquídeas, os orquidófilos, e também a todos os que trabalham cuidando do que é importante, o agroviário. Lembro aos nossos telespectadores que, embora estejamos em viagem à Terra Santa, nós registramos todos os nossos programas, gravamos tudo para que você continue assistindo diariamente o nosso programa, tanto na TV Master TV a cabo, canal 20, em João Pessoa, para Grande João Pessoa, como na TV Borborema, canal 9, aqui para toda a nossa região, Rainha da Borborema. E também, você que é internauta, você está assistindo o nosso programa também agora no YouTube. E hoje nós estaremos ouvindo o reverendo Jeremias, no Cada Dia, falando sobre o tema que você deve estar atento, aquilo que você vai ouvir, ressentimentos. Muita gente que é vítima deste problema, guardam mágoas, ódio, rancor, raiz de amargura com muita facilidade. É bom que você aprenda nesta manhã com o reverendo Jeremias a corrigir, a extirpar este grande mal, porque o mais prejudicado é aquele que guarda mágoa, raiz de amargura, ódio, ressentimento. Eu vi uma certa ocasião um certo médico falando que o maior índice, o maior número de pessoas que contraem vários tipos de cânceres são devido a causas não resolvidas. Mágoa, rancor, ódio, ressentimento, raiz de amargura. Então, evite que você seja a próxima vítima. Com vocês, o Cada Dia. Olá, como vai? O que devemos fazer com o ressentimento, a amargura e peso de um passado cheio de desencanto e erros? O ressentimento é uma cadeia que nos prende às emoções negativas. Há pessoas que têm guardado mágoas em seus corações por mais de 20 anos e essas mágoas criaram raízes muito profundas. Muita gente teve a oportunidade de viver bons momentos na vida desde que eram crianças. Puderam brincar, ter uma boa família e desfrutar de lembranças maravilhosas no decorrer de suas vidas. Para muitas pessoas, o passado é algo triste, um pesadelo. O que fazer com o ressentimento e a amargura? E você tem boas lembranças do seu passado? Tenho. Um pouco. Mais ou menos. Eu tenho. Tem bastante. Muitas. Meu passado não é muito bom, não. Mas, por causa de um transtorno que eu tenho. Mas só que eu não vou olhar para trás. Quem olha para trás, quem vive de passado é museu. Tenho, principalmente da infância. Foi maravilhosa. Nossa. Algum ressentimento, alguma mágoa? Você tem esse tipo de lembrança no seu passado? Tem motivo para ter, mas não guardo, não. Tem. Não, porque a mágoa fica, né? O que importa agora é o presente, a gente tá feliz e a mágoa não é bom não ficar guardando, não. Tive uma mágoa que me magoou muito, me machucou muito, sofri muito, mas hoje estou recuperada. É possível refazer o passado e começar de novo? Ressentimento, amargura e perdão. Grandes palavras e difíceis para livrar-se delas e seus efeitos. É possível remover a tristeza do coração depois de anos de humilhação e sofrimento? Não existe um remédio humano para remover do coração a amargura e os ressentimentos deixados pela humilhação, o desprezo e os sofrimentos causados durante tantos anos. Se é difícil de esquecer de uma simples ofensa, como será possível se esquecer dos dias, noites, meses e até mesmo de anos de ressentimento? Existe algum remédio humano para curar os males do nosso coração, do nosso espírito? O ser humano faz de tudo e sai em busca de curandeiros, psiquiatras e conselheiros. O que vamos dizer da multidão de guias espirituais que têm saído em benefício das pessoas como encontramos em nosso tempo? Mas Deus pode curar
e armar novamente nossas vidas, elas que foram despedaçadas, e eliminar as cicatrizes e nos devolver a paz e a alegria de viver. Para conhecer o testemunho de reconciliação familiar da Mônada, fomos até a escolinha de futebol onde ela trabalha. Eu dou aula de futebol para adolescentes até 14 anos. Foi exatamente com essa idade que eu saí de casa, muito nova, né? Seus pais eram dependentes químicos, o que sempre dificultou a convivência familiar. Até que uma briga séria com seu pai foi a gota d'água. E aí a gente entrou em luta corporal mesmo. Aí eu falei pra ele, deu, pra mim já deu. Essa vida não é a que eu quero pra mim. Eu tô conseguindo realizar meu sonho, que é ser jogadora de futebol. Tô estudando, eu vou me empenhar e vou ter uma vida diferente. E saí de casa. Aí eu fui pra casa de uma tia minha. Cheguei lá com a roupa do corpo, eu nem peguei nada. Falei, tia, eu vim morar aqui. Aí minha tia, mas o que aconteceu? Eu falei assim, meu pai me bateu e ficou roxo uma semana meu olho. Meu pai me bateu e eu não quero voltar pra casa, porque, tia, eles só usam droga, hoje não tem nada pra poder comer, porque eles gastaram todo o dinheiro com droga e eu não aguento mais isso, eu não quero. Aí minha tia falou, então fica aqui. Aí meu pai foi lá à tarde e falou pra mim poder voltar, não pediu desculpa, mas falou pra mim poder voltar tal, e falou que eu tava fazendo graça. Falei, não tô fazendo, eu tomei uma decisão, eu quero uma vida diferente, pra mim ter uma vida diferente eu não posso continuar onde eu estou, né, no meio lá. Aí meu pai falou, tá bom, se é essa a opção que você quer, a partir de hoje você não é mais minha filha. Aí eu falei, tudo bem então, eu falei, né, eu nunca me senti como se eu fosse mesmo. Foram então 5 anos sem falar com os pais. Quando minha tia falava assim pra mim, você não vai lá na sua mãe? Não vou. Eu falei, tia, para. Assim, e muitas vezes eu cheguei a brigar com a minha tia, da minha tia ficar insistindo de querer que eu fosse lá falar com eles ou me reconciliar, sabe? Eu não vou. Aniversário da minha mãe, nada. Era muita raiva e muita mágoa. Mas no dia em que ela se converteu, o que parecia impossível acabou acontecendo. O pastor trouxe uma palavra falando sobre cura. E aí ele começou a falar assim, você que teve um desentendimento, aí falou, né, de casal, né, com a sua esposa, você filho que teve um desentendimento com seu pai e por algum motivo hoje não fala, tem raiva, não sei o quê. Eu fiquei cutucando minha tia, eu falei, tia, você foi falar pro pastor que eu não falo com os meus pais? Minha tia falou, eu não falei nada. Falei, falou sim, porque ele tá falando tudo aquilo que eu tava sentindo, tava passando. Aí minha tia falou assim, isso aí é o Espírito Santo falando com você. Só ouve a palavra. Aí no carro, a gente indo pra casa, eu já falei pra minha tia, me leva lá na casa da minha mãe. Aí minha tia começou a chorar, tudo. Quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe nem acreditou. Aí chamei todos os meus irmãos, né, a gente se reuniu lá todos. E aí eu comecei a falar, tô aqui hoje pra poder pedir perdão, tal, por eu ter ido embora daquele jeito. Aí eu falei pra ele, o senhor sabe que o senhor estava errado e eu também acabei fazendo o que não era para fazer, né? Não devia ter agido daquele jeito, mas eu fiquei muita raiva e tal. Aí ele já chorou e já veio me abraçando, já ele falou assim, eu sempre quis te pedir perdão, mas você não... Na verdade, eu sempre dificultei, né? Ele falou assim, eu sempre quis pedir perdão para você, que realmente eu me arrependo. Tempos depois dessa reconciliação, a mãe da Mônada faleceu. Toda vez que eu penso nela, me dá um alívio assim na alma, assim, falei assim, bom, ela foi, a gente estava bem, eu consegui realizar o sonho dela, que era ver eu casando de noiva, que eu era a única filha mulher dela. Então, assim, se não tivesse tido essa reconciliação, nada disso teria acontecido. Receber o perdão e perdoar. Este é o remédio para os nossos ressentimentos e amarguras. Dar receitas à distância é algo relativamente simples, mas outra coisa é você estar passando nesse momento por aqueles estados depressivos que acarretam todas essas atitudes. É quando você não deseja falar do seu mal e nem tem interesse em ler ou buscar uma solução para essa amargura que te consome lenta, mas sistematicamente. Você tem boas lembranças do passado? Para muita gente, o passado é uma lembrança triste, um pesadelo. O que fazer com o ressentimento, a amargura que nos entristece e que nos pressiona com o peso de um passado cheio de desencontros e erros? É possível tirar a mágoa do coração por nós mesmos depois de anos de humilhação e sofrimento? Nesse caso,
seria necessário buscar ajuda através de um psicólogo ou psiquiatra? A fé cristã ensina que o perdão é o único caminho para eliminar a amargura. Na psicologia não é diferente. É através do perdão que superamos mágoas e ressentimentos. Existem até pesquisadores, estudos, que falam que pessoas que não conseguem se livrar do problemas de passado por uma falta de perdão, isso traz graves problemas não só emocionais, como depressão ou alguma patologia psíquica, mas também problemas físicos. A pessoa ela passa a ter pressão alta, a pressão arterial aumenta, aumenta de sudorese e outras questões físicas. É como se a musculatura fica tensa por uma falta de perdão. Muitas vezes, para encontrar o caminho do perdão, é preciso de ajuda. Nós psicólogos acreditamos que existem estratégias para ensinar mesmo a pessoa a perdoar, o comportamento de perdoar. Nós dizemos porque perdoar não é um sentimento, você não precisa sentir para perdoar. O perdoar é uma decisão, é uma escolha que a pessoa faz. Então, existem algumas estratégias. Por exemplo, nós desenvolvemos uma habilidade da pessoa se colocar no lugar do outro. É sensibilidade ao outro. E daí fica mais fácil para ela até entender as razões pelas quais levaram o outro a fazer o que fez. Uma outra habilidade que nós chamamos de ser assertivo. O que é isso? Porque para a pessoa aprender a perdoar, ela precisa saber se comunicar bem, saber se comunicar de maneira sensata, com respeito, de maneira racional. Então, o ser assertivo é eu falar o que eu penso, o que eu sinto, eu defender um direito meu sem ofender o outro. Uma outra técnica que nós usamos é o desenvolver tolerância à frustração, que é um sentimento que muitas vezes a pessoa ela foi ofendida, na opinião dela, na concepção dela, ela foi ofendida, ela foi magoada, mas não porque o outro teve a intenção, por uma falta de habilidade dela de enfrentar situações adversas, as adversidades da vida. Então nós vamos melhorar a tolerância à frustração dela. Quando há o perdão, o principal beneficiado é quem perdoou. Quando ela perdoa o outro, não é pelo outro, para que o outro fique livre, mas é para que ela fique livre, mais protegida do poder destrutivo que a falta de perdão traz. Isso é também uma coisa que nós vamos ter que ir juntos com terapeuta e paciente, o psicólogo e o paciente, identificando juntos e levando ela também a expressar o que ela sentia na época e o que ela sente hoje. Para saber se realmente houve perdão, é só ficar atento aos sinais. Quando eu perdoo alguém, eu passo a ter uma interação harmoniosa, despida de críticas, de ironia, de agressividade. A dor, ela vai sendo gradativamente, ela vai se esvanecendo, ela vai desaparecendo. Não acontece, ela não cessa abruptamente, Até porque as emoções, elas são lentas. Então ela vai saindo aos poucos. A pessoa pensa, poxa, mas eu perdoei, mas ainda dói. É natural, porque é um processo. O perdão é o início do processo e daí a dor aos poucos vai desaparecendo, e deixando de trazer sofrimento. Então a pessoa, quando que eu posso falar que eu perdoei? Eu vou lembrar, eu não vou esquecer do fato ocorrido, mas ao lembrar, aquilo não vai me trazer mais sofrimento. Compreender é humano, perdoar é divino. Sim, é verdade. Só Deus pode perdoar nossos pecados e o perdão de Deus nos dá o poder para perdoar nossos semelhantes. Ressentimento e amargura que nos entristece. Queremos seguir com este tema depois de um pequeno intervalo. Então, não saia daí. Estamos tratando no programa Cada Dia de hoje sobre o ressentimento e amargura que nos entristece. Quando estamos magoados, construímos muros emocionais ao nosso redor quando somos feridos por alguém. Ficamos fechados no intuito de guardar nossos corações e preveni-lo de futuras feridas. Como medida de ataque, usamos o silêncio vingativo. Ficamos isolados do convívio de determinadas pessoas, barrando a aproximação de todos que nos magoaram. Ressentimentos causam isolamento social e quebra de relacionamentos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Sem o perdão de Deus e a nova natureza que este perdão produz no ser humano, não podemos perdoar e nem compreendermos uns aos outros.
Quando Deus nos perdoa, Ele mesmo nos capacita para o perdão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdão em todas as dimensões da vida. O perdão é o remédio de Deus para curar nossas amarguras e ressentimentos. Há muita gente que traz no coração muito rancor durante anos, um sentimento difícil de tirar da mente. E você é uma pessoa fácil de perdoar? Já foi perdoada por alguém? Como foi? Como se sentiu? Em sua opinião, tem sentido para você a frase "eu perdoo, mas não esqueço" ou você esquece por completo? Eu esqueço porque não vale a pena, né? Se você perdoou, é porque tem que esquecer mesmo, né? Aí eu esqueço. A gente, se não perdoa, a gente não tem saúde, a gente não vive bem, a gente não dorme bem. Então a gente tem que perdoar, né? Para ficar bem aqui dentro do coração, né? Eu achava que nunca eu ia perdoar. Eu achava que, por mim, eu nunca ia conseguir perdoar. Mas por Deus, Deus cicatrizou a ferida e eu perdoei a pessoa. Assim, cheguei e pedi perdão, por mais que eu não tivesse culpa. E a pessoa falou para mim, por que você, sendo que eu fui o culpado? Eu falei, mas eu quero que você me perdoe. E a partir daí a ferida cicatrizou e tudo se fez novo na minha vida. Quando somos perdoados por Deus, encontramos força e valor para perdoar os outros. Assim como Cristo nos amou e nos perdoou, somos desafiados a perdoar os demais. Ressentimento e amargura que nos entristece. Vamos continuar com esse assunto com o pastor Jeremias Pereira. Então, continue aí. A série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Ô, gente boa! A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre sua vida, seu coração e toda a sua família. Amém? Programa Cada Dia chega até você lembrando-lhe e lembrando a todos nós, perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. A conversa nossa hoje é sobre umas coisas muito íntimas, ressentimento. Não tão íntimas assim, porque a pessoa ressentida a gente acaba descobrindo, não é assim? Por que é que às vezes a gente fica ressentido? Bom, primeiro é que as pessoas falam mal da gente. Ainda tem aqueles que dizem que são nossos amigos, que ainda vêm trazer a conversa. Sabia que fulano falou de você? Esse povo não gosta da gente, não. Precisava saber. Então isso machuca a gente. Tem gente que apronta para cima da gente mesmo. Eles não só falam, eles fazem. Eles aprontam, eles perturbam. Pode pôr a lista que você quiser, parente, primo, colega de trabalho, gente de igreja, sujeito na rua, pode pôr a lista que você quiser. Tem uma turma que apronta. De vez em quando é você que apronta e eu também para cima dos outros. Então isso machuca a gente. E tem umas pessoas que a gente não consegue desagarrar delas, que vira e mexe, elas dão um coice na gente. Não tem não? Então você está na benção. O que é ressentir? É que a gente guardou no coração um sentimento ruim de malícia, de ira, de ódio, de amargura, de mágoa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Efésios 4, 31, 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia
e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tire o ressentimento de dentro do seu coração. Tire ele de sua mente. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. Sentir aquela mesma emoção ruim daquela coisa que o fulano falou. Às vezes, é marido e mulher. Tem anos que aquilo foi falado. Anos. Às vezes você está com isso enterrado dentro de você, uma palavra dura que seu pai, sua mãe lhe deu, ou até um pastor lhe deu. Ou às vezes o pastor está enterrado com isso dentro da alma, uma palavra que um presbítero, um diácono, um líder espiritual falou contra você, fez bullying contra você, está enterrado dentro de você e você ressente, isto é, sente novamente. Reflita um pouquinho. O ressentimento, ele é irracional. Porque você, quando ressente, você fica repetindo aquilo dentro de você, você tem que parar e pensar sobre isso. O ressentimento também é inútil, não muda a sua vida. Se a gente sentir de novo aquela raiva, aquela amargura, aquela chateação, melhorasse a vida da gente, ressinta. Mas não ajuda, não é mesmo? O ressentimento inútil, ele é contagioso. A gente vai recebendo essas pancadas e a gente ficou magoado. Então, o que a gente faz? Vou deixar para lá. Não deixou, porque ficou ressentido. Aí, quando você está ressentido, ou eu, ou qualquer pessoa, quando aquele que falou contra a gente, ou aquele que nos fez mal, está num ambiente, o ambiente fica sem graça. Você fica sem lugar, você fica... engasgou. Já passou por isso, claro. Então, o ressentimento não é uma coisa que o Senhor quer para você. Como é que a gente resolve essa parada? Vamos ler ali na Escritura? Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Se tem alguém que tem razão para ter raiva de você, mágoa de você, ressentir dos seus erros e dos meus, é o Santo, o Deus poderoso, mas Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Eu já prometi que eu não vou fazer isso mais, fiz de novo, pedi perdão, e se Deus tratasse a gente igual a gente trata os outros, Ele falaria assim, lá vem aquele cara limpa de novo. Conserta, rapaz. Mas o Deus misericordioso nos perdoa e nos ensina a perdoar. Quando a gente está muito machucado e muito magoado, a gente precisa abrir a nossa dor, abrir o nosso coração. A Bíblia diz que você deve abrir o seu coração primeiro com Deus, contar tudo, com as suas palavras, mesmo palavras duras. Às vezes a gente vai orar, a gente fica querendo enfeitar as palavras, querendo achar, dar uma de bonzão diante de Deus. Ô, gente boa, Jesus sabe bem como é que está seu coração, então abre esse negócio. Você e eu precisamos abrir a nossa dor com alguém que tem juízo, alguém da nossa confiança, que vai nos ajudar. Porque às vezes você abre o seu coração, o sujeito, em vez de te ajudar, ele põe mais pilha. Já viu? Fala mais, é isso mesmo, você ainda está com pouca raiva. Se fosse eu tinha mais. Ele não te ajuda. Precisa de alguém que te direcione, que te ajude a sarar as dores de sua alma. Mas a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Perdoar é uma escolha. Você decide perdoar porque Jesus mandou perdoar. Pronto. Você que agora é de Jesus, você não tem direito a ter, eu faço o que eu penso, nada disso. Se você se converteu, você recebeu a mente de Cristo e a palavra de Deus é o seu manual de vida. Então você vai fazer o que Jesus quer. Então o perdão é uma escolha. Senhor, eu resolvo perdoar esse fulano. Senhor, meus sentimentos ainda não estão ajustados no perdão, mas me dá força que eu quero ir para frente. Eu quero sarar meu coração. E você tem que entender, e eu também, nós temos que entender que o perdão às vezes é um processo, é uma escolha, mas a emoção nossa vai ajustando. O ofendido e o ofensor precisa chegar diante de Jesus no lugar do perdão.
qualquer pessoa pode ficar ressentida. A Bíblia conta a história de Tomé. Tomé andou com Jesus 3 anos. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz, olha, se tem um dos fatos mais comprovados na história, é que a ressurreição de Jesus é inegável. Fatos históricos demonstram que Jesus está vivo. O que você vai fazer com essa informação? Precisa render sua vida a Cristo. Mas vamos lá. Jesus ressuscitou, os discípulos estavam com medo, reunidos num lugar, e Tomé não estava. Jesus apareceu aos discípulos e Jesus mostrou a eles suas mãos, seu lado. E os discípulos vibraram que Jesus tinha ressuscitado. É claro que já tinha tido a notícia que Maria Madalena viu, que as outras mulheres viram, mas naquele tempo, conversa de mulher, testemunho de mulher não valia nada. Jesus elevou a posição da mulher. Aquela semana os irmãos estavam felizes, vibrando, Jesus ressuscitou, contaram para o Tomé. Ele ficou alegre, ele ficou ressentido. Ele cruzou os braços e falou, vocês puseram o dedo lá na mão dele? Vocês puseram o dedo lá onde foi machucado? Não acredito nisso, porque se eu estivesse lá, eu quero prova concreta, eu tinha posto o dedo. Você já ficou chateado com uma coisa e jogou água na alegria dos outros? O cara está alegre, você diz, mas isso aí... Tem gente assim. Pois Tomé passou uma semana chateado, ressentido. Por que Jesus apareceu e eu não estava lá presente? Por que ele não deixou para aparecer quando eu estava? Aí eles estavam todos reunidos e Tomé, nosso Senhor Jesus, apareceu. E diz, paz seja convosco. Aí ele foi lá no Tomé e disse, ô Tomé, pode pôr o dedo aqui, irmão. Pode pegar aqui, ó. Está lá em João, capítulo 20, essa história. A Bíblia não conta se o Tomé pôs o dedo ou não, mas o Tomé abriu o seu coração. O Tomé compartilhou sua dor com Jesus. E o Tomé se reconciliou com Jesus, porque a Bíblia diz assim, que ele falou, Senhor, meu Deus e meu Senhor. Cure a mágoa do seu coração. Vaze sua dor. Reconcilia-te com Jesus. E pede a Deus para te dar uma nova caminhada. Pede a Deus para tirar esse sentimento ruim de ódio do seu coração. Vou orar nessa hora, para que o Senhor nos conceda, a você e a mim, a graça da gente perdoar, sarar depressa, começar de novo, ir para frente. Amém? Senhor, te agradecemos pela história de Tomé, que o Senhor foi lá e tratou com ele. Te agradecemos que a tua palavra diz, longe de vós, toda mágoa, todo ressentimento. Senhor, nossa mente tem tanta coisa que soubemos que as pessoas falaram de nós e alguns falaram direto para nos humilhar e outros nos fizeram. Senhor, livra o nosso coração de guardar essa mágoa. Nessa hora eu queria pedir para o Senhor sarar esse coração, sarar, um milagre. A cura do ressentimento é um milagre. Não é que a gente esqueceu, mas é que a gente não ressente mais, porque tua paz e o teu perdão transbordam no nosso coração. Faz esse milagre agora, nessa vida que está ressentindo por tantos anos essa dor, essa tristeza, essa palavra ruim, essa circunstância dura. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Não perca o programa de amanhã. Amanhã estaremos trazendo no Cada Dia um programa especial sobre festa junina. Não combina com o cristianismo, não combina com o evangelho. Reverendo Jeremias no Cada Dia. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.